bom, o vídeo tá bom, tudo funcionando certinho. Qualquer problema ao longo da aula, vocês abrem o microfone e falam. Porque a hora que eu começar a passar os slides, eu mesmo não vou ter acesso a não ser bip sonoro aí. Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer uma revisãozinha do que eu falei aula passada sobre a mineração no Brasil, que é o terceiro ciclo econômico da história do Brasil, tá? É o segundo ciclo econômico do período colonial, mas é o terceiro ciclo econômico brasileiro. Teve o primeiro ciclo, que foi o ciclo do pau-brasil, ainda no período pré-colonial. Quando começou a colonização, veio o ciclo do açúcar, que acabou depois da invasão dos holandeses, e aí passou aquele período intermediário, que eu falei até semana passada, até a descoberta das primeiras minas de ouro e diamantes no interior brasileiro. E aí criou-se esse outro ciclo, que é o ciclo do ouro, ou o ciclo da mineração, que pega, em termo cronológico, o século XVIII praticamente inteiro, formação, apogeu e declínio, tá? Então, o terceiro ciclo econômico. Aí, depois que terminar a mineração, vai ter o próximo ciclo econômico vai ser o ciclo do café, que vai ser muito mais complexo, tá? A gente vai ver. Mas entre o ciclo do ouro e o ciclo do café, teve um segundo período intermediário, que eu também ainda vou falar, tá? Só que que eu falei até a semana passada, foi o primeiro período intermediário, que foi um período de crise, entre o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. Só que entre o ciclo do ouro e o ciclo do café vai ter um segundo período intermediário, só que ao contrário do primeiro, ele vai ser um período de prosperidade, inclusive com surtos econômicos, como o surto da borracha. Desculpa, o surto da borracha depois do final do ciclo do café. Mas é um período de prosperidade, tá? Então, revisando o que eu já tinha falado a semana passada em termos de mineração, tá? Primeiro que a causa básica, o fator básico da mineração é o bandeirismo. Durante aquele período intermediário, que foi de crise, tanto no Brasil quanto em Portugal, tanto a colônia quanto a metrópole amargaram uma crise econômica fodida, cara. E aqui no Brasil, foi um Deus nos acuda com o pessoal se virando a fim de achar alguma outra fonte de renda. Então, a agricultura foi se diversificando, houve restauração do extrativismo, não só de pau-brasil, mas drogas no sertão, jesuitismo, aquela bandalheira toda, mas era fundamentalmente a priorização da colonização e essa expansão territorial do primeiro período intermediário foi provocada fundamentalmente por questões econômicas, tá? Como eu já falei várias vezes, é água batendo na bundinha. Crise bateu, o açúcar começou a entrar em crise, o brasileiro teve que se virar e andar pelo país atrás de alguma outra riqueza que pudesse substituir o açúcar como base da economia brasileira. E o principal responsável pelo início do ciclo do ouro, repito, foi a ação dos bandeirantes. Aquele bandeirismo do tipo de prospecção foi o mais intenso de todos, que é o bandeirismo justamente focado na busca de riquezas minerais, tá? Qualquer coisa que eles achassem podia resolvia o problema. Fosse esmeralda, rubi, diamante, acabaram achando ouro e diamante. Mas depois de 50 anos de andança pelo interior do Brasil, que os portugueses não tinham explorado, eles acabariam, óbvio, encontrando alguma riqueza e acabaram achando. Nas regiões que hoje formam o estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, grandes jazidas de ouro e diamantes. Relembrando também, as primeiras minas foram descobertas ainda no final do século XVII, 1697, 1698, mais ou menos, mas a exploração efetiva dessas jazidas só começou a partir de 1701, 1702. E como ela ocorreu depois de um período de meio século de crise, houve uma intensificação crescente da atividade mineradora até ela atingir o apogeu na metade do século XVIII, 1750, 1760, mais ou menos. E a partir de 1780, as jazidas começaram a se esgotar, a mineração começou a acabar, as jazidas começaram a se esgotar, e aí, por volta de 1800, já não tem mais mineração, acabou o ciclo do ouro. O próximo ciclo econômico, como eu falei no começo da aula, vai ser o do café. Só que ele só vai começar por volta de 1830, 1840, já numa outra realidade, o Brasil independente e tal, que a gente ainda vai analisar. Mas, repito, vai ter um segundo período intermediário entre o ciclo do ouro e o ciclo do café. Só que, ao contrário do primeiro ciclo, o primeiro período intermediário, que foi de crise, esse segundo período vai ser de prosperidade, como a gente vai ver. Agora, revisando também o último aspecto da aula passada,
Eu fiz uma comparação entre as características gerais do ciclo do ouro e o ciclo do açúcar, porque normalmente, em termos de vestibular, quando o pessoal pergunta sobre a mineração no Brasil, normalmente é comparada com o ciclo açucareiro, porque aí o examinador já está matando dois coelhos numa paulada só, ele está vendo se você entende do ciclo do ouro tanto quanto do ciclo do açúcar. Então, comparando de forma breve, para revisar, a mineração é um ciclo que se diferencia do ciclo açucareiro, primeiro, porque ela envolve um capital inicial muito baixo, tá? Próximo do zero, inclusive, tá? Diferente do ciclo do açúcar, onde o investimento inicial era alto pra caramba. Outra coisa que é o que eu considero mais importante é o altíssimo nível de especialização da economia mineradora, também ao contrário do ciclo açucareiro. Os engenhos, as fazendas de açúcar do Brasil, elas tinham uma tendência muito grande à autossuficiência. Apesar de os engenhos serem monocultores, eles vão produzir, além de cana, uma porrada de outros gêneros, mas para o abastecimento do próprio engenho. Então, além de cultivar cana, os senhores de engenho cultivavam arroz, mandioca, batata, milho, criava porco, galinha, cavalo, boi, escambau. Mas para complementar, a mineração não tem como. Ela é altamente especializada. E se eu estou falando, ressaltando essa característica da economia mineradora, é porque essa característica especificamente ela vai produzir uma porrada de alterações grandes, tanto na estrutura social quanto econômica e cultural do Brasil, tá? De todas as características do ciclo do ouro, o nível de especialização é que eu considero mais importante, porque é a que mais vai provocar mudança no Brasil. Não dá para dizer que as mudanças provocadas pelo ciclo do ouro no Brasil tenham provocado uma revolução, tá? Nunca houve nenhuma revolução no Brasil, revolução entendida como uma mudança radical e brusca. Isso nunca aconteceu aqui. Aqui é tudo devagar, quase parando, nada radical e brusco, tá? Mas as mudanças feitas pela mineração foram muitas. Depois, quando eu estiver analisando as consequências da mineração, eu vou detalhar isso aí. Mas você vai ver que quase todas as consequências da atividade do ciclo do ouro no Brasil, elas estão relacionadas a esse nível de especialização da mineração. Tá legal? Então, continuando a revisãozinha, baixo capital inicial, alto nível de especialização, maior proporção do uso de mão de obra livre, porque o cara, para fazer a mineração, ele não precisa ter escravo, ele pode, por conta própria, só com as suas próprias ferramentas pessoais, desenvolver essa atividade. É uma atividade extrativa, ao contrário também da economia açucareira, que é uma economia produtiva, é predatória ao extremo, tá? Principalmente porque as jazidas foram descobertas depois de um período de 50 anos de crise. Então, a hora que ninguém falou, pô, tem ouro pra cacete no interior do Brasil, ninguém foi com fé e vontade mesmo, e vão arrebentar o que eles encontraram pela frente. A mineração ela vai deixar um rastro de destruição, em termos de solo, fauna, flora, vai ser um desastre, porque ela é extremamente predatória. Também diferente do ciclo açucareiro, que é o cara tinha que preservar a terra para poder manter a produtividade açucareira. Aliás, até ampliado durante o período holandês. Então, considerando que eu parei a aula passada mais ou menos aí, falando justamente das características gerais da mineração, eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre as técnicas para escassão, lavras, alguém lembra? Se eu falei dessas técnicas utilizadas na mineração, quem lembrar, por favor, se manifeste. Não falei não, né? Falei. Tá, então é o seguinte, vou dar uma revisada também nesse aspecto das duas técnicas e vou continuar, tá? Usando a apresentação de slides agora, tá? A partir de agora vai ser difícil para mim aceitar alguém em sala de aula, tá? Se alguém pedir para entrar em contato com vocês, falar, aguenta a mão aí. Então aqui você tem um resumão das técnicas ou tipos de atividade mineradora no Brasil, que são a faiscação, que é um tipo individual de exploração de ouro, baixo custo, predomínio de mão de obra livre, caráter móvel e tal, e a lavra, que é um sistema de exploração coletiva, ou seja, muita gente explorando uma mesma jazida, e aí a exploração ocorre em larga escala e se envolve um custo inicial maior em comparação com a faiscação, mas reforçando que mesmo o custo da lavra sendo maior que o da faiscação, ele ainda era infinitamente menor do que se comparado ao ciclo açucareiro. Tá? O volume de capital inicial que o cara tinha que desembolsar era mínimo. É que aqui, se o cara tem dinheiro, é óbvio, ele vai comprar escravo,
vai botar para trabalhar para ele, um monte de ferramenta e tal, que é o que predomina no caso da lavra, mão de obra escrava. Ela tem um caráter fixo. Coloquei a palavra fixa entre aspas aqui, porque na realidade não é completamente fixo. Na medida em que é extrativismo, eles têm que ter bom senso numa questão de vestibular, eles falam que a faiscação é uma atividade meio que itinerante ou móvel. Mas por quê? Porque o minerador, nesse caso, como é um cara sozinho, escavando com seus próprios recursos, de forma individual, ele tem uma capacidade de escavação que é pequena, então ele não consegue atingir toda a jazida. Há um determinado limite de profundidade de escavação que o cara consegue fazer sozinho. Então ele tem que ficar meio que se deslocando de um canto para o outro. Ele cava um pouco aqui, aí a hora que ele não consegue mais pegar ouro nessa região, ele cava em outro lugar, aí fica 2, 3 meses, que ele vai se deslocando. Quando fala que a faiscação é móvel ou itinerante, é nesse sentido. O cara nunca fica muito tempo numa jazida só pela própria incapacidade de atingir profundidades muito grandes. Mesmo se você levar em conta que o ouro que tinha no Brasil era o ouro de aluvião, tá? Ainda assim isso oferecer limites dentro das técnicas de mineração do século XVIII para o cara poder desenvolver essa atividade. Então, a capacidade de extração que um cara sozinho, sabe, trabalhando com as suas próprias ferramentas, ele não consegue normalmente explorar todo o ouro. Então ele tem que ficar deslocando de um canto para o outro. Aí na lavra, os caras falam que é uma atividade fixa. Agora entendo bem os limites desse conceito de fixo aqui. Porque quando o cara monta uma grande mina, né, com potencial de escavação grande, sabe, o cara vai cavando até onde der. Enquanto ele não chegar no último grão de ouro, lá no centro da terra, ele não sossega. Só que, veja bem, como se trata de extrativismo, ela não pode ser completamente fixa, meu. Entendo que uma hora o ouro se esgota e o cara é obrigado a se deslocar para outro lugar também, que nem na faiscação. Então, por favor, eu repito, cuidado com os limites desse fixo na hora de analisar essa característica da lavra. O cara ele vai ter que se deslocar cedo ou tarde para algum outro lugar. Como se trata de extrativismo, vai chegar uma hora que o ouro daquela mina, daquela lavra, ele esgota, acaba. E aí o cara vai cavar em outro lugar. Só que o intervalo de tempo entre o começo e o fim, se você comparar com a faiscação, é muito maior. Então, na faiscação, o cara é obrigado a se deslocar de um canto para o outro a cada 2 ou 3 meses. Numa lavra, não. O cara vai se deslocar de um canto para o outro, mas às vezes por anos a fio. Tá? O cara pode ficar escavando no mesmo lugar 10 anos, 12 anos, 15 anos, 30 anos, sei lá. Depende, óbvio, da quantidade de ouro disponível naquela jazida. Mas uma hora ele vai ter que se deslocar. Então não é completamente fixa, daí eu ter colocado esse fixo entre aspas aqui, tá? Agora, deixando de lado as técnicas e falando aí, levando em conta já a relação do Brasil com Portugal, no que se refere às bases jurídicas do sistema de mineração, ou do ciclo do ouro no Brasil, entendo o seguinte: toda atividade mineradora no Brasil, ela foi organizada em cima de algumas bases jurídicas, ou seja, leis e tal, que, vamos dizer, regiam o controle da atividade mineradora no Brasil. Então, Portugal, ao começar o ciclo do ouro no Brasil, ele bolou uma puta de uma legislação inteira para regulamentar a atividade mineradora no Brasil, que é o regimento das minas. Então, esse regimento das minas, ele é um conjunto de leis, tá? Que nem eu escrevi aqui, um código, mas que regulamentava minuciosamente toda atividade mineradora no Brasil. Isso é algo que tem que ser comparado com o ciclo açucareiro também, porque é gritante a diferença de tratamento que Portugal dava para o Brasil durante o ciclo do açúcar, em comparação com o que ele fez com o Brasil durante o ciclo do ouro. Na época do açúcar, lembrem-se, o Portugal quase não ligava o Brasil. O foco de Portugal estava no comércio oriental de especiarias lá na Ásia. Tá? Então, se povoou o Brasil foi porque foi obrigado, aquele negócio de povoar ou perder, que eu já falei, mas nunca ligou muito para o Brasil. Portugal só passou a ligar para o Brasil depois que terminou a União Ibérica. Lembram-se? Que aí com Portugal, durante a União Ibérica, ele perdeu quase todo o vasto império colonial que ele tinha na África e na Ásia, o Brasil passou a ser a maior colônia de Portugal. E é só a partir daí que Portugal começou a prestar mais atenção no Brasil.
Só que justamente nessa hora o Brasil entrou em crise, por conta da expulsão dos holandeses, que deu no período intermediário que eu falei até a semana passada. E Portugal estava desesperado, porque o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Eles usavam a expressão vaca leiteira, lembra disso também? Eles pretendiam reerguer a própria economia às custas do Brasil. O Brasil entrou em crise, Portugal quebrou. Então, do mesmo jeito que o Brasil teve que amargar esse primeiro período intermediário de crise, entre 1650 e 1700, Portugal também. De maneira que, quando descobriram as primeiras minas no Brasil, por volta de 1700, lá em Portugal, ninguém ficou sabendo, pô, tem ouro no Brasil, e é muito. Porra, a diferença de tratamento de Portugal em relação ao Brasil mudou radicalmente. Portugal bolou esse regimento, é uma puta legislação altamente controladora da atividade mineradora no Brasil, tá? Diferente, repito, da época do açúcar. Desculpa, na época do açúcar, Portugal dava a terra e falava foda-se, lembra? Dava a carta de doação, que era um documento de posse da capitania, dava o foral, que é onde estavam os direitos e deveres do donatário, mas daí para frente, ó, foda-se, Portugal não queria nem saber o que estava acontecendo, tá? Com relação ao ciclo do ouro, já é muito diferente a postura de Portugal. Portugal vai regulamentar minuciosamente a atividade mineradora no Brasil, tá? Criou uma legislação específica para isso, que é o Regimento das Minas, e criou um órgão fiscalizador também específico para mineração, que é a Intendência das Minas. Então, essa Intendência das Minas é um órgão do governo português, como eu escrevi aqui, tá? Que ficava responsável de fiscalizar o cumprimento do Regimento das Minas. Ou seja, ver se a legislação prevista por Portugal estava ou não sendo cumprida. Então, cuidado para não fazer confusão, que é decoreba, mas enfim, Regimento das Minas é uma lei, é um conjunto de leis. Intendência das Minas é um órgão do governo português. Agora, eu coloquei para observar aqui os dois pontos seguintes. Primeiro, o grau de planejamento e detalhamento por parte de Portugal no que se refere à mineração, que destoa da conduta de Portugal perante o Brasil na época do açúcar. Eu vou detalhar isso daqui a pouco, para encerrar essa tela. Mas Portugal precisava, como eu também escrevi aqui, ter um controle maior sobre o Brasil, na medida em que Portugal dependia disso aqui. Depois da União Ibérica, repito, Portugal perdendo quase todo o império colonial que ele tinha pela África e pela Ásia, o Brasil passou a ser a vaca leiteira de Portugal. Então, Portugal, se quisesse reerguer, teria que ser em função do Brasil. Como a riqueza do Brasil era ouro, o que Portugal pensou? Meu, vamos controlar direitinho esse ouro. É diferente do ciclo açucareiro, vocês estão percebendo? Portugal, no ciclo do açúcar, dava terra, repito, e falava, foda-se, não quer nem saber se a capitania prospera ou não, se vai para frente ou não, sabe, não queria nem se importar. Com o ouro, não. Portugal vai controlar rigorosamente isso aqui. Só que, na medida em que Portugal aumenta o rigor, aumenta, evidentemente, a insatisfação de Portugal, desculpa, do brasileiro perante Portugal. Esse item final que eu coloquei aqui, ó, relação entre o aumento da opressão portuguesa e o aumento também do contrabando e a sonegação do Brasil, é algo que tem que ser analisado detalhadamente, porque é o seguinte, é uma relação, vamos dizer, que se autoalimentava, tá? Contrabando no Brasil e opressão portuguesa, uma coisa meio que estimulava o funcionamento da outra. Mas isso em função do jeito em que Portugal organizou a mineração no Brasil. Ao contrário do que se podia imaginar, que o Brasil tinha visto, aliás, o brasileiro, né, tinha visto, desde que começou a colonização, 1530, lá, Martim Afonso de Souza, que o Brasil, ele, vamos dizer, não sentia direito o peso da exploração portuguesa. O Brasil, como colônia, eu já falei disso no começo do ano, quando analisei o sistema colonial, sendo uma colônia, o Brasil existe para enriquecer a metrópole. A função do Brasil era ser explorado por Portugal. Só que como Portugal não ligava muito para o Brasil, o foco de Portugal, repito, estava na África e na Ásia, o que acontece? O brasileiro ele não sentia bem o peso da situação de colônia, porque ele não sentia uma opressão muito grande por parte de Portugal. Com a mineração é diferente. A mineração ela ocorreu depois de um período de 50 anos de crise, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal, falido, quebrado, desde o fim da União Ibérica, ele precisava botar a mão nessa riqueza. Então, todo o aparato de opressão que Portugal poderia dispor
para fazer esse ouro brasileiro chegar lá, Portugal vai usar. E o brasileiro não estava acostumado com isso aí. Ele estava acostumado meio que com um certo relaxo por parte de Portugal. E o regimento das Minas, ele era rigorosíssimo, que é outra coisa que chama atenção em comparação com o ciclo açucareiro. Falando pela enésima vez, na época do açúcar, Portugal dava a capitania, lá dava a carta foral, que era um documento que tinha lá meia dúzia de direitos e deveres, e falava, foda-se, não liga o que está acontecendo no Brasil. Com a mineração, não. Toda a atividade mineradora no Brasil vai ser minuciosamente planejada por Portugal, mas desde o momento que o ouro era encontrado no Brasil, tá? Então, para você ter uma ideia, eu vou descrever os pontos principais do regimento das minas, para você ter uma ideia de como o grau de controle português de Portugal em cima do Brasil era anormal para o padrão do que o brasileiro já tinha visto nos mais de 100 anos anteriores de colonização açucareira. Então, pelo regimento das minas, ficava estabelecido o seguinte: qualquer jazida que fosse encontrada no Brasil, ouro, diamante, rubi, qualquer jazida mineral, o cara que descobriu a jazida, ele tinha obrigação de comparecer a um órgão do governo português, que é a Intendência das Minas, é o órgão encarregado de fiscalizar. Qualquer jazida descoberta, o cara tinha que ir para o governo e avisar: ó, achei ouro em tal lugar. Se o cara não fizesse isso, ou seja, se o cara que descobriu a jazida, se ele quiser explorar esse ouro por conta própria, sem comunicar às autoridades portuguesas, se ele fosse pego, além de perder a jazida, ele ia parar na cadeia. Então, pela lei portuguesa, pelo regimento das minas, achou ouro, meu, vai numa intendência e avisa: ó, tem ouro em tal lugar. Aí os intendentes, que eram os responsáveis pela fiscalização, eles iriam até o local, confirmava ou não a existência do jazido, e se a existência da jazida fosse confirmada, o que Portugal faria? Ele circulava, sabe, montava um círculo ao redor dessa área, dessa jazida, mas imenso, coisa grande mesmo. Vamos dizer que o cara descobriu uma jazida em Ilha Solteiro, tá? Portugal meio que põe um compasso ali e girava, mas numa distância que daria até 3 lagoas, formando um círculo. Toda essa área, ela passava a ficar sob controle direto de Portugal, meio que desapropriada. Aí você fala: pô, mas o cara acha ouro aqui em Ilha Solteira, ele vai desapropriar a terra até 3 lagoas, 50 quilômetros de distância? Por quê? Porque qual que era a lógica de Portugal? Se tem ouro aqui, é porque pode ter alguma outra jazida nos arredores. E os portugueses sabiam que a mineração era uma atividade especializada. Então, Paulo, para quem estava em coma na última aula, que não lembra o que é especialização é você se dedicar exclusivamente a uma determinada atividade. O minerador, ele é dedicado exclusivamente à mineração, ele não pode produzir o próprio alimento, a própria roupa, ele está só minerando. Então, o que acontece? O fato de ser especializado, mineração, atraía uma série de outras economias periféricas, porque comércio, artesanato, sabe? Como o minerador, ele não faz nada, a não ser participar desse ativismo, porque ele for comer, beber, vestir, calçar, ele tem que comprar. Então, isso atrai gente de outros setores. Então, nem todo mundo que vai para a região das minas vai para minerar. Ele vai, às vezes, para se estabelecer lá e abastecer o pessoal das minas. Por exemplo, vamos dizer que acharam o ouro em Ilha Solteira. Estou aqui em Araçatuba, estou incrível, não tenho o que fazer, mas eu sei plantar milho. O que eu faço? Eu vou lá, me instalo perto da área mineradora, vou plantar milho. Mas para quê? Para vender para o minerador. Só que do mesmo jeito que eu vou plantar milho, vai outro criar porco, galinha, cavalo, gado, tá? E a lógica de Portugal era essa. Se tem uma jazida aqui, pode ter outras nos arredores. E a mineração, ela vai atrair outras atividades. Então, Portugal já desapropriava uma área imensa ao redor da jazida para não ter risco de ter que enfrentar conflito depois, sabe? De ter que desapropriar a terra depois, quando a terra já estivesse ocupada. E vai um retardado lá plantar milho, de repente tem ouro embaixo daquela jazida, daquela plantação de milho, e o Portugal não sabe, porque o cara não está minerando. Então, achou ouro, Portugal já desapropriava uma área imensa ao redor, tá? Então, repetindo, pelo regimento das minas, achou ouro, primeira coisa que você faz, vai numa intendência e avisa Portugal: tem ouro em tal lugar. Se você não fizer isso e tentar explorar esse ouro por conta própria, sem autorização, sem conhecimento por parte de Portugal, e você for pego, você perde a mina e vai para a cadeia, tá? Então, achou ouro, vai lá na intendência e avisa. Aí os intendentes vão até o local, confirmam a existência da jazida, toda uma área imensa é demarcada, tá? E essa área toda, uma vez demarcada,
ela é dividida em lotes, que eram chamadas de datas. Data era o nome dos lotes de terra destinados à exploração de jazida mineral. Data, tá? A mesma diferença do açúcar. No açúcar, os lotes de terra, o ciclo açucareiro, quando eram destinados ao cultivo de cana, eles eram chamados de sesmarias. Data é o nome de lote de terra destinado à mineração. Então, resumindo, os intendentes vão na jazida, confirmou, toda uma área imensa ao redor da jazida é desapropriada, depois essa área é dividida em lotes, é dividida em datas, e essas datas seriam doadas a quem se dispusesse a minerar. Portugal vai dar essas datas, esses lotes, que nem dava a capitania na época do açúcar, tá? Uma das datas vai ser explorada diretamente pelo próprio governo de Portugal, mas o resto Portugal vai dar. Então achou uma jazida, os intendentes confirmaram a existência da jazida, uma área imensa ao redor dela é demarcada, dividida em datas, essas datas vão ser doadas para quem quiser explorar. O cara que descobriu a jazida, ele tem direito de escolher a primeira data. E é óbvio que ele vai escolher a data onde está a jazida que ele descobriu, porque a existência de ouro nas outras datas é só uma suposição. Então o cara não vai largar o certo pelo duvidoso. Então, se sou eu, achei ouro aqui, aí os intendentes vão lá, divide. Esse lugar onde está a jazida é uma das datas. Eu vou pegar essa para mim, porque eu sei que tem ouro. Nas outras eu não sei se tem. Aí eu, descobridor da mina, pegava a primeira data, aí o governo de Portugal pega uma segunda data, repito que uma dos lotes será explorada diretamente pela própria coroa portuguesa, e o resto vai ser doado, que nem capitania hereditária, de graça para quem quiser minerar. Tá? Então, era isso que o regimento das minas estabelecia em relação à mineração. Agora, analisando esse regimento, você presta atenção no seguinte, que Portugal bolou esse esquema de uma forma a fazer crer que o cara explorando o ouro dentro da lei, ele não perdia nada. Vocês repararam nesse tipo de coisa? Quer dizer, se o cara, vamos dizer, acha ouro e resolve explorar por conta própria sem avisar Portugal e for pego, além de perder a mina, ele vai para a cadeia. Então, Portugal, propositalmente, bolou o regimento no sentido de fazer o sujeito acreditar que isso não, que ele agindo dentro da lei, ele não seria prejudicado. E o cara vai pensar, vamos dizer que é você descobre uma jazida. Aí você pensa, bom, se eu tentar explorar isso aqui por conta própria, sem avisar Portugal e nego me pegar, eu vou em cana e perco a mina. Se eu agir dentro da lei, teoricamente eu não perco nada, concorda? Pensa bem, se eu for agir dentro da lei, vou lá na intendência, aviso, os caras vêm aqui, confirmam a existência da jazida, vão dividir em lotes, eu vou escolher a primeira data, de graça. Quer dizer, o cara ele levava a crer que ele agindo dentro da lei, ele não perde nada. Estão me entendendo? Agora, entendo que isso aí é de propósito. Isso aqui é uma colônia, sendo uma colônia serve para explorar, e o que Portugal quer é explorar. Do mesmo jeito que o brasileiro precisava desse ouro, depois de 50 anos de crise, Portugal também precisava. Então, Portugal bolou um esquema para fazer o cara acreditar que ele não seria prejudicado se ele agisse dentro da lei, que é o que acabou acontecendo. Tá? Agora, como Portugal quer botar a mão nesse ouro, o que acabou acontecendo na realidade? O brasileiro, o minerador, ele só via que ele entrou numa roubada depois que ele já avisou as autoridades portuguesas. Porque aí, pelo ponto de vista de Portugal, esse esquema que eles bolaram, previsto pelo regimento das minas, é um conjunto de normas que fazia com que Portugal ficasse sabendo quase que imediatamente onde e quando cada jazida estava sendo descoberta. Concorda? E o pessoal pensa, ou eu achei uma jazida. Se eu não avisar Portugal e eu for pego, eu perco a mina e vou para a cadeia. Se eu avisar, não perco nada. Portugal vai me dar uma data, eu vou escolher primeiro. Quer dizer, o cara vai lá e fala. Só que aí Portugal fica sabendo, antes de começar a exploração, quem está onde explorando o ouro, em qual lugar, a partir de quando. E isso permite uma fiscalização maior. Estão compreendendo? Então, o que acontece? O cara vai na maior boa-fé, achando que dentro da lei ele não vai ser prejudicado, vai numa intendência e avisa, pô, tem ouro em tal lugar. Aí o cara, os intendentes vão lá, confirmam a existência da jazida, demarca, divide em lotes, só que Portugal já está sabendo que ali tem ouro. E aí o que acontece? Toda aquela área era cercada por intendências
E qualquer um dentro dessa área mineradora, para sair dali, tinha que declarar todo o ouro que Portugal, desculpa, que ele tinha extraído da terra. E é aí que Portugal metia a mão nesse dinheiro, indiretamente. O que Portugal quer é esse ouro. Ele bolou um regimento minucioso, mas para poder ter um controle maior sobre a colônia e poder saber, repito, quase que imediatamente onde e quando cada jazido está sendo explorado, porque aí fica mais fácil fiscalizar. Concorda? Tem ouro em tal lugar, pô, Portugal cercava aquela região de intendências, e aí qualquer um para sair de lá de dentro tem que tem que declarar esse ouro que ele tirou nas intendências, e aí, nessas de vamos dizer, avisar Portugal da intendência. Peraí, deixa eu botar outro slide aqui. Nessa de avisar as autoridades portuguesas da existência de ouro nessa ou naquela região, o que acontece? Portugal já tinha condição de fiscalizar melhor. Então acabava acontecendo o quê? Que os impostos que incidiam sobre a região das minas, é aí que Portugal pegava essa grana, tá? Indiretamente, tá? Repito que só uma das datas era explorada diretamente pelo governo português. O resto Portugal doava. Só que ele tem controle sobre todo o ouro que está sendo extraído naquela região, porque qualquer um, repito, para sair da região das minas, tinha que declarar esse ouro. E é aí que Portugal metia a mão na grana, porque ele tinha um imposto principal, que era o quinto, que corresponderia à quinta parte do ouro, 20%. Agora, cuidado que isso aqui também para efeito de vestibular, porque chama quinto, porque correspondia à quinta parte, que nem falava que era o quinto dos infernos e escambau. Só que, na realidade, ele nunca chegou a 20%, tá? Ele foi criado como sendo 20%, mas normalmente oscilava entre 14% e 15%. É coisa de português da época, entendeu? Mas era o imposto principal. Vamos considerar que era 20% do ouro, para facilitar certos exemplos que eu vou falar aqui durante a aula. Mas era o imposto principal. Só que não era o único. Tá? Você achou, vamos dizer, 100 gramas de ouro? 20 gramas você tem que mandar para Portugal. E você não consegue sair da região das minas sem declarar esse ouro. Quer dizer, a fiscalização era fodida. Só que o quinto, ele era complementado por um outro imposto chamado capitação, tá? E é com I mesmo, tá? É a palavra captação, com P mudo, que é do verbo captar. Ah, pô, você escreveu errado, retardado. Não, imbecil. Aqui é capitação, com I mesmo, porque vem do latim, capitas, que é cabeça, como renda per capita, por exemplo. Então chama capitação porque era um imposto por cabeça, per capita, como eu falei, escrevi aqui, de escravo. Isso quando começou. Isso aqui era uma taxa fixa, 17 gramas de ouro por escravo que o cara utilizou na mineração. Então, se eu estou minerando, além de eu ter que pagar o quinto, que é 20% do ouro, cada escravo que eu usei, eu tenho que pagar 17 gramas de ouro. Então, se eu usei um escravo, eu tenho que pagar 17 gramas de ouro para Portugal. Se eu usei dois escravos, 34 gramas de ouro. Tá? Então, é um imposto por cabeça de escravo. Só que isso também só no começo. Na medida que o século da mineração foi se desenvolvendo, Portugal acabou ampliando esse imposto para todo mundo dentro das minas, não só por cabeça de escravo. Chega no final da mineração, esse imposto está sendo cobrado de todo mundo, do minerador, do comerciante, do prestador de serviço, do dono de gado, sabe? Ou seja, esses dois impostos já eram abusivos pra cacete, entendeu? Porque vamos dizer que você tenha encontrado 100 gramas de ouro, você sair dali, você tem que declarar esse ouro, como eu falei, passa pela intendência, Portugal já rapa 20 gramas. Se você usou um escravo, você tem que pagar uma capitação, são 17 gramas de ouro. É só com esses dois impostos, quer dizer, o cara achou 100 gramas de ouro, 20 gramas para pagar o quinto, mais 17 para pagar a capitação, sobrou 63 gramas de ouro na mão do cara.
Quer dizer, pelo ponto de vista do brasileiro, você concorda que isso é opressivo pra cacete? Quase metade do ouro que o cara tirou vai embora. Repito, o cara tirou 100 gramas de ouro da terra, tem que pagar o quinto, 20 gramas, sobra 80 na mão dele. Usou um escravo, 17 gramas de ouro, paga, já cai para 63. Quase metade do ouro já vai embora, só com esses dois impostos. Só que você tem que levar em conta que o ouro, ele é uma matéria-prima como outra qualquer, sujeita, portanto, às mesmas regras que regem o sistema colonial. Regime de monopólio, se é matéria-prima, o brasileiro só podia vender esse ouro para quem? Para Portugal, que era a metrópole. E aí, como eu já analisei no começo do ano, quando falei do sistema colonial, se é monopólio, quando é para a metrópole comprar coisa da colônia, ela força o preço para baixo. Então, Portugal, quer dizer, o brasileiro tirou 100 gramas de ouro da terra, deu 20 para pagar o quinto, os infernos ficou com 80. Tem mais uma captação, 17 gramas cai para 63. Só que ele só pode vender esse ouro para Portugal. E Portugal nunca vai pagar o valor real dessas 63 gramas. Vai pagar o equivalente a 50 gramas, porque é monopólio. Portugal pode pagar o que ele quiser. Chega e oferece para o brasileiro o valor de 50 gramas. O brasileiro fala, pô, peraí, estamos pagando menos do que o ouro vale, pô. Estamos pagando o equivalente a 50 gramas. O que Portugal falava? Foda-se, Paulo, seu cu, eu pago 50. Se não quiser vender por esse preço, chupa esse ouro, porque eu vou pagar o equivalente a 50. Quer dizer, o brasileiro, nessa hora, você concorda que ele fica puto da vida? O cara ralou, se arriscando pra caramba, para tirar 100 gramas de ouro da terra, e no final das contas, ficar com o equivalente a 50. Você concorda que o brasileiro vai ter uma leve tendência a sonegar e a contrabandear? E o que provoca isso é a própria pressão por parte de Portugal? Meio que como se o governo português, ao oprimir dessa forma o brasileiro, ele meio que empurrasse o brasileiro para o contrabando e para a sonegação. Vocês estão me entendendo? Se coloca na pele desse brasileiro, você achou 100 gramas de ouro, você sabe que se você for negociar esse ouro legalmente, pagando os impostos e tal, metade vai embora. Você vai pensar o quê? Se eu topar com algum pirata holandês, francês, inglês, algum contrabandista, eu vou, óbvio, negociar com esse cara. Estão entendendo isso assim? Para o brasileiro, passava a ser conveniente sonegar, contrabandear esse ouro. Porque se eu estou com 100 gramas de ouro, se eu for de dentro da lei, vai me sobrar 50. Passa um contrabandista, sei lá, holandês, querendo comprar ouro, eu vou vender para o cara, para burlar esses impostos, para burlar esse monopólio. É óbvio que eu vou perder dinheiro. Uma parte eu vou perder, porque o contrabandista ele também vai querer o lucro dele. Ele não vai pagar pelas minhas 100 gramas de ouro o valor real de 100 gramas, porque ele vai ter que ter o lucro dele. Mas se ele me oferecer o equivalente a 80 gramas de ouro, para mim, que sou brasileiro, já não estou no lucro. Se eu for negociar isso com Portugal, vou ficar com 50. Chega um pirata estrangeiro, um contrabandista, me oferece 80, eu vendo, pô. Pelo menos é 80 que fica limpo na minha mão. Correto? Então, a simples existência dessa opressão por parte de Portugal fazia com que os caras contrabandeassem. Só que como Portugal estava em crise, o que foi acontecendo? A opressão de Portugal em cima do Brasil, ela foi se intensificando ao longo de todo o século da mineração. Você vê que esse regimento das minas, que é o conjunto de leis básicas, que serve de base jurídica para a exploração mineradora no Brasil, ele foi sendo alterado ao longo dos 100 anos em que durou a mineração no Brasil. Mas foi sendo alterado ao longo do tempo para se tornar mais opressivo, principalmente no sentido de tentar evitar contrabando e sonegação. Tá? Só que aí acontecia o quê? Quanto mais Portugal aumentava a opressão, mais o brasileiro era levado para sonegar e contrabandear. Só que quanto mais o brasileiro sonegava e contrabandeava, mais Portugal oprimia. Então virava uma espécie de moto contínuo. Eu coloquei no último slide justamente essa observação. Observar a relação entre aumento da opressão portuguesa e aumento do contrabando e da sonegação no Brasil. Vocês entenderam isso aí? Uma coisa alimentava a outra. Quanto mais Portugal oprimia, mais o brasileiro contrabandeava. Só que quanto mais o brasileiro contrabandeava, mais Portugal oprimia. Então virou um círculo vicioso, cara. Isso é visível, se você acompanhar a evolução do regimento das minas ao longo do século XVIII, que é o século em que se desenvolveu a mineração, isso é nítido. Você vê que Portugal foi botando emenda no regimento das minas,
E a maior parte dessas emendas eram destinadas a coibir contrabando no Brasil. Então chega uma hora lá que aparece uma lei, por exemplo, obrigando os escravos que trabalhavam nas minas a trabalhar o tempo todo com a cabeça completamente raspada, sabe? Zero, carequinha. Aí você vê uma lei dessa, a princípio, você fala, meu, que porra de lei é essa, obrigando os caras a trabalhar careca? Aí você vai procurar, não é preocupação com piolho, com higiene da mineração, que era porca, óbvio. Mas a questão era contrabando. É que os escravos, que eram negros africanos, como tinham cabelo pichain, o que os brasileiros acabavam fazendo? Socava ouro em pó na cabeça deles, e o brasileiro mesmo, o minerador, como é descendente de português, boa parte deles, pelo menos os que controlavam as minas, o cabelão escorrido. Então, em função do cabelo dos escravos, eles socavam ouro em pó na cabeça dos negros, e que aí o cara passava pela intendência sem declarar esse ouro. É contrabando. Inclusive com a participação da Igreja Católica, que lavava esse ouro. Lavar não no sentido de dar brilho, de limpar. Lavar no sentido de legalizar. Como a gente hoje fala, lavar dinheiro. A Igreja Católica lavava ouro. Tinha tudo no esquema. O escravo conseguia passar pela intendência, por impor o cabelo, sem ser pego, ele já ia para a igreja. Tinha senha e tudo. Chegava para o padre e falava, ó, vim me batizar. Era a senha mais comum. E, porra, o padre já via. É a 8ª vez no ano que o cara tá lá para se batizar, é contrabando. Levava o cara para a pia batismal, lavava a cabeça do cara, literalmente lavava com água benta, para separar, tirar o ouro do couro cabeludo do cara, pegava na pia batismal, aí pegava esse ouro, ia para a sacristia, e lá já estava o dono da data, o dono da mina, para eles fazerem a partilha. O dono da mina ficava com uma parte desse ouro, o padre ficava com uma parte, e o escravo também ficava com uma parte. Tá? Aí você fala, pô, meu cara é escravo, ele tinha direito de ficar com essa parte? Tinha, porque ele, escravo, está correndo risco de vida. Então, isso dava para ele poder de barganha na mineração. O dono da mina, ele não tem condição de fazer esse tipo de contrabando por causa do tipo de cabelo descendente europeu. Tá? Então, o escravo falava, ó, eu vou, mas eu quero uma parte desse ouro. Porque, veja bem, se o cara, o minerador, o dono da mina, se ele fosse explorar a jazida clandestinamente, fosse pego, como eu já falei várias vezes, ele perde a mina e vai para a cadeia. Só que se o cara é escravo fazendo isso, além de perder o ouro, ele é executado. Era pena de morte. Então, o escravo está correndo risco de vida. Só que isso dava poder de negociação para o cara. Estão entendendo? Ele chegava para o dono da mina e falou, o que é que eu faço esse contrabando? Faço, mas eu quero uma parte do ouro. E o minerador dava, cara. Agora, por aí você já vê, independente de estatística, de cifras, de dados históricos, que a opressão portuguesa era grande. Para o minerador achar que compensava ele repartir esse ouro com o padre e com o escravo, para ele achar que isso era melhor do que pagar os impostos, isso é uma evidência que os impostos eram altos. Está entendendo? Senão o cara não fazia isso. Ah, se é para pagar, pô, paga o imposto logo dentro da lei. Se ele achava compensador repartir esse ouro com a igreja e com os escravos, é porque realmente a carga tributária era muito opressiva. Certo? Só que aí Portugal descobriu esse tipo de contrabando. E aí soltou essa porra dessa lei. Todo escravo das minas tem que trabalhar careca. Porque aí não tem como o cara fazer esse contrabando. Agora, pensa bem, isso aumenta a opressão. Porque aí o dono da mina fala, pô, quer dizer que eu vou ter que manter uma barbearia na mina, meu? Para cumprir essa regra? Aumentou a opressão. Agora, por que aumentou a opressão? Porque tinha contrabando na jogada. Só que, como eu falei, quando aumenta a opressão, o que acontece? Aumenta o contrabando. E aí o brasileiro começou a fazer o quê? Contrabando de ouro em pó, na unha dos escravos. Tá? E os caras normalmente viam com as mãos tudo rebentadas de cavar, de mexer na bateia e tal, bater. E aí era uma parte do corpo que os intendentes não revistavam. O cara pode ficar pelado na frente do intendente. Pode revistar, careca, beleza, saía. Aí já ia para a igreja. Padre, vim me batizar. Ou a 9ª vez no ano, o padre já sacava contrabando. Vai lá na pia batismal, batiza, lava o cara, pega o ouro em pó e reparte de novo. O dono da mina, com o escravo, o próprio padre, certo? Aí Portugal descobriu e socou uma lei obrigando os escravos das minas a trabalharem o tempo inteiro com luva
e só colocar e retirar essas luvas na presença de um intendente. O que para o Brasil significa mais opressão. O cara fala, meu, vou ter que comprar luva para os escravos, meu. Vai te lascar. Agora, vocês estão percebendo que é um círculo vicioso? Aumenta a opressão, aumenta o contrabando, quer dizer, Portugal cerca num lado, o brasileiro vai para o outro. Cercou aqui, pá, vai para o outro lado. Nesse ponto, vocês conhecem, o brasileiro é criativo para caramba. Certo? Chega num ponto que Portugal começou a pensar exatamente isso. Não dá para controlar detalhadamente o contrabando no Brasil. Aí o que os portugueses resolveram inventar? Um negócio chamado casa de fundição. Ao perceber que o brasileiro era extremamente criativo, até o Nico deve ter falado com vocês daquela expressão santo do pau oco, que nego fazia contrabando até em procissão, meu. Fazia procissão na região das Minas com a imagem do santo oca, para justamente poder botar riqueza mineral lá dentro. Ouro, diamante, que aí é um jeito de passar pela intendência sem declarar o ouro. Contrabando. Só que chega uma hora que Portugal pensa assim, meu, não dá para controlar tudo quanto é tipo. Se for fazer uma lei específica para cada tipo de contrabando que o Brasil faz, nós vamos passar a eternidade fazendo lei aqui. E aí os portugueses perceberam um detalhe, que esse ouro, uma vez que ele saía da região das Minas, seja lá de que jeito, no cabelo, na unha, ou numa imagem do pau oco, esse ouro depois ele circulava dentro do Brasil livremente, como se fosse dinheiro, tá? Porque como eu falei, como o Brasil era uma colônia, e sendo colônia está sujeito ao regime de monopólios, o ouro é uma matéria-prima como outra qualquer, o cara sabe que se ele for vender esse ouro para Portugal, Portugal vai pagar menos do que o valor real. Então o que os brasileiros faziam? Eles usavam esse ouro aqui dentro mesmo como grana. Então o ouro circulava livremente dentro da colônia, em pó ou em pepita, mas como se fosse dinheiro. Estou entendendo? Então vamos dizer que eu sou um minerador, que eu sou especializado. Eu não posso fazer, não faço mais nada na vida a não ser minerar. Então a minha subsistência eu tenho que comprar. Agora, para comprar eu preciso de dinheiro. Só que se eu for vender esse ouro para Portugal, Portugal vai me pagar menos do que der. Então o que eu faço? Eu começo a usar o próprio ouro como moeda, como dinheiro. Eu vou no armazém, vamos dizer, fazer a compra do mês, chego lá para o representante do armazém, que é um português. Eles tinham monopólio do comércio na colônia. Mas chego lá, faço a compra do mês, o cara fala, pá, eu falo, fecha a conta. O cara fala, custou, essa compra que você fez aí ficou em 200 escudos. Escudos era a moeda portuguesa na época. Aí eu viro para o cara e falo, ó, dinheiro não tem não, calcula em ouro. Quanto eu te pago em grama de ouro? Aí o cara faz as contas, sei lá, 10 gramas de ouro. O que o brasileiro fazia? Pega o ouro que ele tem com ele, ou em pó, ou em pepita, e se for em pó, ele pesa o ouro na frente do cara, tá aqui, 10 gramas, paguei minha conta. Se for em pepita, ele lima, quando o brasileiro andava com uma lima no bolso, ao limar, põe o ouro em pó, pesou 10 gramas, tá aqui. Quer dizer, um ouro que circulava como dinheiro, vocês estão entendendo? Só que era um ouro resultante de contrabando, de sonegação. E Portugal percebeu isso. Como se pensasse, eu já não sei mais que raio de técnica brasileiro está usando para fazer contrabando de ouro. Mas esse ouro consegue passar pela fiscalização, ele circula livremente pela colônia como se fosse grana. Um ouro que é produto de contrabando. Aí Portugal teve uma ideia. Proibir a circulação de ouro no Brasil de outra forma que não fosse devidamente transformada em barras ou lingotes de ouro, mas barra que tivesse timbrado o selo do próprio governo português, timbrado na barra, o que exigiria a instalação de casas de fundição no Brasil, onde esse ouro seria derretido, purificado, transformado em barra e selado. Agora, entenda o que Portugal quer com isso. Botar a mão no ouro depois que ele já foi contrabandeado. Porque a partir do momento que o ouro só seria considerado legalizado, se ele tivesse devidamente barrado e selado, se você fosse zanzando pelo Brasil com ouro em pepita ou em ouro em pó, esse ouro seria automaticamente considerado como contrabando, passível de confisco e prisão. E outra vantagem ao Portugal, nessa de derreter e barrar o ouro, Portugal já descontaria os impostos. Então, uma puta uma estratégia que os portugueses acharam brilhante. Pô, não adianta mais querer ficar fiscalizando como o brasileiro faz contrabando de ouro. Nós não vamos descobrir nunca. Agora, a gente sabe que o contrabando continua, que esse ouro passa de alguma forma pela fiscalização, ele é sonegado, só que ele circula pela colônia em pó ou em pepita como se fosse dinheiro. Um ouro que é produto de contrabando. Então, acabou. Só ouro em barra.
Que aí ele não podia ficar dando bandeira com ouro no Brasil, no bolso, se fosse em pepito ou em pó, porque se ele fosse pego, meu, além de perder o ouro, ele vai parar na cadeia. O que ele teria que fazer? Levar para uma casa de fundição, para barrar e selar esse ouro. Só que nessa de barrar e selar, o cara acabava pegando. O governo português, desculpa, acabava já descontando os impostos. Agora, tudo isso era cobrado: derretimento, purificação, barragem, selagem do ouro. Então, vamos dizer que o cara, de novo, o mesmo exemplo, ele achou 100 gramas de ouro, está lá com uma pepita de 100 gramas de ouro no bolso. Ele pensa: eu não posso ficar dando bandeira com essa pepita, não, porque se eu for pego, eu perco o ouro e vou para a cadeia. Aí ele leva para uma casa de fundição. Aí essas 100 gramas, quando voltar para a mão dele, volta 20. Porque Portugal já descontou o quinto, a captação, já cobrou uma taxa pelo derretimento, barragem e selagem do ouro. Ou seja, uma puta carga de opressão, vocês estão entendendo? Tanto que estourou uma revolta em Vila Rica, que era a cidade mais importante da mineração no Brasil na época, hoje é Ouro Preto, mas estourou uma revolta lá, liderada por um tal de Felipe dos Santos, que era um minerador, justamente protestando contra a instalação de uma casa de fundição na cidade, que o cara sabia que isso aí ia ser extorsão, meu. Falou: meu, vai instalar uma casa de fundição em Vila Rica, quer dizer que além de tudo não tem imposto, a gente paga e ainda tem que pagar mais esse. Aí estourou uma revolta, isso em 1720, repara que foi bem no começo da mineração. Essa revolta de Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos foi um protesto contra a instalação de casas de fundição no Brasil. O que indica, por um lado, que a opressão portuguesa estava muito alta e que a insatisfação do brasileiro com Portugal também estava alta. Porque vocês perceberam que até o ciclo do ouro não houve uma única revolta no Brasil contra Portugal. O Brasil era colônia, mas não sentiu peso da opressão portuguesa. Teve até revolta no Brasil, mas contra os holandeses, por exemplo, durante a invasão a Salvador, durante a invasão a Pernambuco. Mas contra Portugal, meu, só começa a aparecer revolta de brasileiro contra Portugal a partir da mineração, que é uma evidência de que a opressão era grande. Estão entendendo? Só que aí acabou que jeito essa revolta. Portugal desceu o cacete, tá? O Felipe dos Santos, que era o líder da revolta, foi enforcado em praça pública, depois esquartejado, que era uma prática comum em Portugal, mais tarde Tiradentes vai ter o mesmo fim, mas foi enforcado, esquartejado, os pedaços do cara esparramado por Vila Rica, para servir de exemplo, até apodrecer, e a casa onde Felipe dos Santos morava foi derrubada, demolida, e o terreno foi coberto com sal grosso. Aquilo foi declarado solo maldito, não vai nascer nada mais aqui, onde nasceram esses ideais de rebelião. E manteve a decisão de instalar uma casa de fundição no Brasil. Tá? Vão ter outras revoltas depois, porque a opressão vai aumentar, tanto quanto a insatisfação do Brasil, do brasileiro. Mas tem uma aula depois aí só para falar de rebelião contra Portugal. Essa aí eu comentei só para ressaltar esse moto contínuo, essa relação entre opressão portuguesa e contrabando no Brasil. Vocês entenderam? Quanto maior era a opressão de Portugal em cima do Brasil, maior era a tendência do brasileiro sonegar ou contrabandear. Só que quanto mais o brasileiro sonegava e contrabandeava, mais Portugal oprimia. Então é visível isso ao longo do século XVIII, tá? Que no decorrer do século da mineração, a legislação portuguesa foi se tornando cada vez mais pesada em função do tanto de contrabando que tinha no Brasil nessa época, e se tinha muito contrabando é porque a opressão portuguesa era muito grande. É como se o governo português, ele próprio, empurrasse o cara para a sonegação. Que é um dos problemas, aliás, que eu vejo argumentos ser citados até hoje, em termos atuais. A carga tributária que tem no Brasil hoje é absurdamente alta, e isso meio que estimula o cara a adquirir produto pirata, por exemplo, contrabandear mercadoria. Porque se o imposto fosse menor, o cara, pô, ninguém ia querer agir fora da lei se dentro da lei ele não fosse tão explorado. É mais ou menos a mesma lógica. Dá para você traçar um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil hoje, em termos de carga tributária, e o que era no século XVIII, certo? Hoje a carga tributária no Brasil está mais de 30%, 40%, sei lá, certo? O que já é muito, mas isso meio que empurra o cara. Só que na cabeça do governo português do século XVIII, a única alternativa para acabar com isso era com mais opressão, com mais impostos. Então vai chegar no ano de 1763, Portugal percebendo que não tinha como, que apesar de casa de fundição e o escambau, ainda tinha contrabando no Brasil, Portugal resolveu criar o mais abusivo de todos os impostos, que é chamado de derrama. Envolvia confisco de bens, inclusive na colônia,
caso esse imposto não fosse pago. Só que isso aí eu vou ter que falar semana que vem, que hoje não vai dar tempo, tá? Eu peço para vocês me lembrar, próxima aula, por favor. Eu vou fazer uma revisãozinha básica do que eu já falei hoje, principalmente ressaltando essa relação entre opressão e contrabando, mas me lembra de falar de mais dois impostos, a finta, que eu não comentei, e a derrama. A derrama é o mais abusivo de todos, tá? Mas ela tem a ver com a finta, que é um imposto que foi criado um pouco antes por Portugal. Vocês, por favor, me lembrem de falar desses dois impostos, finta e derrama. Vou até escrever aqui, porque... Esse outro imposto, derrama, ele envolve a situação pela qual Portugal estava passando nessa época. Tinha um cara governando Portugal lá, que era o tal do Marquês de Pombal, que foi um cara influente pra caramba para a história portuguesa do século XVIII e por tabela para o Brasil, já que o Brasil era uma colônia de Portugal. Tá? Então, se eu por acaso esquecer, vocês me lembram de falar desses dois impostos, porque aí eu já aproveito e falo da história portuguesa, também falando desse Marquês de Pombal. Agora, aí outra coisa também, falo das consequências da mineração. E é o que falta para fechar esse assunto. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? O áudio da aula foi bom, o vídeo também. O vídeo não tem jeito, essa paisagem esfinge que eu estou aqui, né? Mas fora isso, a qualidade do vídeo, não do professor. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sem dúvidas, eu vou encerrar a gravação e a aula. Pode ser, gente? Beleza? Interrompendo a gravação.